Olá, parte 3, continuando aqui a questão da influência da trajetória dos pais na escolha, no processo de escolha profissional dos filhos. Essa foi uma live dada para Johnson Controls, ok? Para todos os profissionais aí que estão buscando, inclusive em comemoração ao Dia dos Pais. Então, na parte 3, eu vou falar o que para vocês, né? O jovem, então, como vocês viram nos outros vídeos, o pai está numa fase de maturidade, o filho está em uma outra fase. Então, lembrando, nessa fase ele começa a se fazer que tipo de pergunta? Com qual profissão eu me identifico? Qual opção de carreira tem essa profissão que eu estou pensando? Qual curso universitário eu vou escolher? Muitas profissões eu não consigo decidir por nenhuma. O que é exatamente ser um empreendedor? Qual a diferença de uma empresa e de uma startup? Qual o caminho a seguir? São muitas, o jovem se depara com muitos dilemas nessa fase. E cuidado com aquelas momentos em que ele decide pela primeira coisa que acontece para diminuir a ansiedade, decidir logo, ou aquela indecisão e muitas vezes ele se afasta de tudo porque aquilo é muito complicado para ele, né? Está sendo muito complicado para ele, né? Bom, o primeiro ponto é se questionar o seguinte: qual que é a relação que a família tem com o trabalho? Por que eu estou perguntando isso? Porque muitos jovens vêm fazer orientação vocacional comigo e quando você faz uma determinada pergunta, por exemplo, sobre valores, e você pergunta assim, o que é o trabalho para ele, eu já ouvi jovens responderem o seguinte: trabalho é chato, ou trabalho é cansativo, ou trabalho é para mim ganhar dinheiro. Então, de onde vem isso? De onde está vindo esta visão? Eu sei que no dia a dia nós temos dias que não estamos tão felizes, não chegamos tão contentes, saltitantes em casa com relação ao dia que tivemos. O dia tem problemas e no nosso trabalho tem sempre alguma atividade mais chata de fazer e que muitas vezes naquele dia se torna muito cansativo para a gente. Isso é um fato. A questão é se isso é realmente a imagem que acaba ficando. Às vezes uma fala despretensiosa do pai, né, do significado que pode ter para um filho, dizer, ai que chato, ai que cansativo, que dia infernal, nossa, queria pagar esse dia de hoje, nossa, segunda-feira. Se é um fato isolado, aí você passa a imagem de que o seu trabalho tem significado e tem sentido para você. Então a pergunta é, quais são os seus valores? Qual a sua causa? O que te desafia? Qual a sua missão? Você conhece o seu propósito? Porque essas vão ser condições para que você, tendo isso muito claro para você, também você ajude o seu filho nesse processo de entender o que é tudo isso, né? Qual a sua relação com o seu trabalho e a sua profissão? Muitas vezes um pai quer justamente que um filho siga uma profissão que justamente ele não seguiu. Então ele faz o que a gente chama de projeção. Ah, eu não fiz. Isso aconteceu comigo. O meu pai queria que eu sou formada em psicologia, sou coach, orientadora vocacional, psicopedagoga, eu tenho todo um outro lado completamente diferente. Ainda dentro da área de humanas, mas ele queria que eu fosse advogada. Por que ele queria que eu fosse advogada? Porque ele queria ter sido advogado. Mas meu pai começou a trabalhar muito cedo, a minha família veio humilde, então meu pai não tinha condição financeira. Começou a trabalhar com 10 anos de idade, né? Essa era a realidade dele. Em algum momento ele poderia ter ido? Poderia ter feito. Eu mesmo incentivei ele na vida adulta a fazer advocacia, porque ele gostava muito. Só para você ter uma ideia de como ele gostava, ele era chamado para ser, como que chama? Para fazer parte lá daquelas pessoas que julgam, como que chama? Agora não me ocorre a palavra, né? No julgamento, aquelas pessoas que dão o veredito lá, né? Ajudam a dar o veredito ali de se o culpado ou inocente, de tanto que ele gostava. Eu gostava de ver filmes sobre julgamento e tudo. E então, muitas vezes as pessoas projetam isso, né? Então, qual a sua relação com a sua profissão e carreira? Que mensagem chega para seus filhos o que é um trabalho? Então, o que é o trabalho para você e que mensagem você está transmitindo para ele? Esse cuidado de perceber isso, tá? Porque tudo isso vai influenciar no momento da escolha, né? Então vamos refletir agora qual que é a sua expectativa com relação, a expectativa de você pai com relação ao filho. Vamos trabalhar um pouquinho essas questões? Essas expectativas podem aparecer de várias maneiras. Elas podem ser o quê? Uma expressão de opinião, olha,
eu vejo que você tem gosto por isso, eu vejo que tem profissões que estão em alta que são essas, você está expressando opinião, né? Outra pode ser oferta de apoio, você apoia o jovem a buscar entender o mercado de trabalho, o mercado educacional, essa pode ser uma outra forma, né? Ou você pode discordar. Você pode o quê? Determinar uma profissão, fazer uma pressão ou para ele decidir ou por decidir por uma determinada profissão. Então, entenda qual a sua expectativa com relação ao processo de escolha, né? Pesquisas também comprovam que os pais muitas vezes preferem carreiras mais tradicionais, né? A pesquisa não diz por quê. Eu posso inferir, tá? Posso dizer que um dos motivos pode ser porque os pais às vezes desconhecem outras carreiras, né? Então incentive o seu filho a conhecer sobre outras carreiras, né? Outro item ensine os seus filhos habilidades de exploração e de tomada de decisão. O que é isso? Muitas vezes a gente facilita muito a vida dos nossos filhos. A gente toma decisões por ele, de decisões que eles poderiam tomar sozinhos. A gente também não incentiva eles a essa curiosidade, a explorar mais as coisas. A gente dá as coisas prontas. Ele faz pergunta e você vai dar uma resposta. Em vez de você dar uma resposta completa, você dá um gostinho da resposta e faz uma outra pergunta para incentivar ele a buscar as respostas, né? Então, é a habilidade de explorar possibilidades e, consequentemente, tomar a decisão, porque daí ele consegue ter um panorama melhor da situação e ele consegue, então, se tornar na vida adulta. Se você fizer isso desde criança, na vida adulta ele vai ter muito mais facilidade de tomada de decisão. Atue como se você fosse um coach com seu filho. O que é atuar como coach? É fazer isso que eu acabei de falar. Faça perguntas em vez de dar respostas. Você vai expandir o autoconhecimento dele. Incentive seu filho a identificar nele habilidades, conhecimentos. Quer ver uma técnica que eu utilizo quando eu trabalho com jovens? Se você perguntar para um jovem assim, qual a sua habilidade? Ele muitas vezes vai ter muita dificuldade de dizer qual que é um talento, uma coisa que você faz bem. Então eu uso uma técnica para isso, mas essa técnica eu vou falar na parte 4 desse vídeo, ok? E vamos dando prosseguimento à influência dos pais na trajetória profissional dos filhos.